Fala pessoal, Bioquímico aqui. E olha só, o quinto podcast, estamos de volta. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito bacana, mas antes lembrando que a gente hoje não é ao vivo, mas sempre vai estar tendo podcast ao vivo na Twitch, no YouTube e dá um delayzinho pro Spotify. Gui, quem é que a gente trouxe aí hoje? Hoje a gente tem aqui o grande Mário Demolidor. Mas pera aí, Gui, você falou Mário? Que Mário? Não, venha com essa piada velha, meu filho. A gente está aqui com o Mário Demolidor do Twitter, libertário, advogado e fornecedor de justiça privada, empreendedor. Fala aí, Mário, como é que tá, velho? E aí, pessoal, beleza? Boa noite pra vocês, bom dia, boa tarde. Tranquilo? Então, velho, a gente queria começar dando origem, como a gente chamou lá pelo Twitter, para um assunto específico. Gui, fala aí aquela notícia que a gente viu. Sim. Uma notícia que inclusive foi a minha esposa que me mandou porque ela sabe que eu baixo muito torrent. A notícia é a seguinte: um usuário de torrent recebeu uma cobrança no valor de R$3.000 no Brasil. Resumo da ópera: o rapaz ele baixou um filme pelo torrent e foi notificado extrajudicialmente por uma empresa detentora dos direitos autorais do filme no Brasil. Cara, um absurdo, né? Ô Mário, mas antes a gente quer saber qual seria a visão libertária sobre isso aí. Tu pode dar uma esclarecida? Claro. Cara, um absurdo, né? Começar aí. Um absurdo tanto atualmente, se for pegar aí o teor dessa notificação, ela ainda assim é um absurdo, mesmo na legislação atual. Uhum. E pro libertarianismo também ainda é um grande absurdo, né? Porque exatamente. Intelectual não existe. Exato. Então não faz sentido. Porque só é propriedade o que é escasso, né? Exatamente. Isso é propriedade que é escasso. Tem direito de propriedade sobre bens escassos, né? E essas ideias, projetos, assim, que fica no campo das ideias, né? Partes não escassas, não se aplica, né? Exato. Agora, tu falou que é até absurdo na visão juspositivismo aqui do Brasil. Como é que funcionaria essa parte aí? Eles estão certo? Quem recebeu tá errado? Como é isso aí? Então, assim, aí a gente tem que ir por partes agora. A gente entra no juspositivismo e aí tudo é possível. Tem que pisar em ovos, né? Tem que pisar em ovos, mas existem saídas. Então vamos lá. Pela notificação que eu tô vendo aqui, ele se baseia na lei de propriedade intelectual, na verdade a lei de direitos autorais e também no Código Penal. Ele se baseia no artigo 184. Então, assim, a princípio, né, isso aqui faz sentido. O que ele trouxe na notificação faz sentido. Porque é o seguinte, a pirataria ela não é que é exatamente regulada no Brasil, tá? O que realmente incide é esse artigo do Código Penal. Então, esse artigo, ele, ao contrário de outros países que trazem punições mais severas, né, no Brasil é uma punição bem tranquila, assim, vamos colocar, né? É multa e 1 ano de cadeia, se não me engano. Então, assim, é uma coisa que é bem leve, bem sutil, entende? Provavelmente você nem vai cumprir, né, a pena? Provavelmente você nem vai cumprir a pena, entende? Então, vou pegar aqui o artigo. É detenção de 3 meses a 1 ano. Ó, detenção não é nem cadeia. Detenção ou multa. Detenção ou multa. Agora, no artigo, ele traz a previsão aqui de 4 parágrafos. E cada parágrafo é a modalidade qualificada desse crime. Então, assim, o parágrafo primeiro, que é o que ele citou aí, que pegou uma parte qualificada do crime, que é de pena de 2 anos a 4 anos de prisão. Ele pegou mais uma parte mais forte da legislação, seria assim? Exatamente. Pegou uma parte mais forte. Só que essa parte mais forte, ela é aplicada quando a pessoa compra para revender, para vender, entendeu? O produto. Tipo, se você baixa o filme, coloca assim, você baixa no torrent, e aí você tira uma cópia dele e vende, entendeu? Vende o CD do filme. Então, se você usa para fim comercial, você tem um agravamento, né? Exatamente. Seria a mesma coisa, tipo, vender ROM de emulador de console no Mercado Livre? Exatamente. Os camelô, tudo cai nisso aqui, entendeu? Então, ele trouxe essa questão. Só que é aquela coisa. Uma notificação extrajudicial, normalmente o leigo ele se assusta muito. Pô, notificação extrajudicial.
lascou, vou ser preso. Mas a notificação é basicamente uma carta que você formaliza um marco, né, factual em determinado momento para você, caso necessite futuramente, entrar com ação judicial e dizer, olha, isso aqui foi avisado, a partir disso aqui ele já foi comunicado que ele está cometendo algo ilícito. É apenas uma questão de organização mesmo, mas ela serve muitas vezes para resolver logo o problema de cara, sempre judicial. Entendeu? Então, assim, na notificação você pode alegar o que você quiser. Você pode alegar absolutamente o que você quiser. E foi o que ele fez aqui. Ele pegou a parte mais forte da legislação. Tá entendendo? Que não caberia na situação, né? Aí teria que ver o caso, né? Teria que ver se a pessoa realmente baixou para fazer essa venda. Mas pelo que a matéria sugere, pelo depoimento da pessoa, né, na matéria, ela tinha baixado o filme aleatoriamente para assistir. Baixou, vamos citar aqui no computador, o cara assistiu o filme do Rambo, aí bota lá, é até o filme do Rambo que falei. E ele baixou e assistiu e pronto, ficou por isso mesmo, ele não revendeu. Se esse foi o caso, não seria essa hipótese do parágrafo 3º, seria a hipótese do caput, né, o cabeçalho do artigo, que é justamente a detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Entende? Então, só deixar um aviso aqui, né, nessa notificação extrajudicial, se você receber que está assistindo, não necessariamente significa a verdade, né? Não necessariamente. É só o que a parte acusadora tá falando. Ele pode pedir, digamos assim, $1 trilhão nessa notificação extrajudicial. Sim. Que não, teoricamente, judicialmente, aí legalmente, não vale de muita coisa, só um aviso. Exatamente. E ainda tem outro detalhe, porque tem a questão da prescrição. Ele abordou aqui, basicamente, o artigo do Código Penal, né? Então, sobre o Código Penal em específico, para ele buscar algum amparo na justiça criminal, ele tem que observar a prescrição para entrar com as ações. E nesse mesmo artigo, aliás, nesse mesmo artigo não, no artigo 186, logo depois que ele não coloca na notificação, obviamente ele não vai colocar isso, porque é contra ele. Convenientemente, né? Convenientemente, ele não vai colocar. Porque ele fala quais são as ações que você tem que entrar na justiça criminal para buscar esse amparo, né? Nessa lei, nesse artigo 184. E ele fala que, se for o caso do caput, que é justamente a realidade que a gente acredita que seja aqui, né? Ele só baixou o filme do Rambo e pronto. A ação seria a ação de queixa-crime. E essa ação, a prescrição dela é 6 meses, da ciência do fato. Então, assim, se eles tomaram ciência hoje, então, assim, 6 meses. Então, assim, será que eles tomaram ciência hoje desse porque eles já tinham as informações ali na notificação. Só para entender, eles só têm até 6 meses para fazer isso, a notificação? Não, a ação de queixa. Vai entrar na justiça. Entendeu? Então ele tem 6 meses. E a mesma coisa em outros parágrafos aqui. Tem o parágrafo 3º, que é justamente o que ele cita, é 6 meses também. Tá? A partir do conhecimento do fato. Então, tipo assim, eu tive ciência disso, eu tenho 6 meses para tomar alguma ação, é isso? Exatamente, para entrar com ação judicial. Exatamente. Mas uma pergunta aqui. Tem algum prazo entre a ação que foi ali o indivíduo que ele fez download do filme e até a empresa dos direitos autorais ficar sabendo disso? Tem algum prazo legal máximo aí ou não? Aí que tá. Não tem. Mas assim, aquela coisa, uma demora muito grande, é possível que a gente ia buscar respaldo na prescrição. Então teria que ver melhor a questão da prescrição no direito penal sobre esse aspecto aqui. Antes de tu continuar, só outra pergunta. Como é que você faz pra saber quanto tempo ele teve ciência? Tem algum jeito de provar isso ou não? É só lei? É só a palavra dele. Aí é difícil, né? Mas aí tem que... É aquela coisa, quem acusa, né? Tem que provar. Tem que provar. Então, assim, isso aí certamente é uma possibilidade de defesa que pode ser explorada, né? Mas é aquela coisa, como fica assim muito jogado,
tem como dizer ao certo. Mas basicamente existe essa questão da prescrição, tá? No Código Penal. E também existe a possibilidade de... É porque assim, no Código Penal, sendo bem didático, você pode ingressar com ação pro defensor, mas via de regra você tem que encaminhar isso ao Ministério Público, que ele é que toma as rédeas do processo, entendeu? Não é como num processo civil, que você processa seu nome, enfim, tá? Então, existe uma possibilidade também, um desses parágrafos, que é justamente, que é o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que é justamente o Ministério Público entrar com ação. Né? Não é você que entra, você comunica à polícia, e a polícia, você assina um termo lá, e a polícia leva para o Ministério Público. E ele é que processa. Uhum. Só que não é esse o caso da notificação, entendeu? Nesse caso aqui, quando é o Ministério Público que toma as rédeas, né? Aí realmente coloca assim, é mais séria a situação, entendeu? É mais séria. Mas não é o caso da notificação, não é o caso aqui da notificação, pelo que foi colocado aqui na matéria. Uhum. Mas tem essa possibilidade de você realmente se ferrar por estar baixando torrent ou qualquer coisa pirata assim? Cara, existe. Existe essa possibilidade. Porque assim, por mais que não entre com ação criminal, ele pode buscar amparo na esfera civil. Entendeu? Civil. Ele pode alegar, digamos, danos morais. Exatamente. Pode alegar danos morais, danos materiais. Só que é aquela coisa. Qual foi o dano que o cara sofreu aqui? Eu não vejo nenhum dano. O máximo que ele pode alegar é que essa pessoa deixou de ir no cinema para assistir o filme. Só que aí é o máximo que eu consigo ver aqui. Só que é aquela coisa. Se o cara foi buscar o filme pirata, é porque ele já não queria ir no cinema. Sim. Exato. Entendeu? Então assim, se não tivesse um pirata, ele ia no cinema? Isso faz sentido. Mas como é que a gente faria pra se prevenir dessa parada de estar recebendo tanto a extrajudicial como a empresa da detentora dos direitos tá entrando contra a gente? Cara, basicamente contratar um advogado e fazer a defesa, fazer a resposta nesses termos aí. Mas tem uma coisa interessante também, que você tá evitando essa dor de cabeça e tá usando, por exemplo, uma VPN, né? Uma VPN já facilita bastante essa parte. Essa tecnologia assim eu não entendo muito, sou bem dinossauro. Mas falam muito dessa questão da VPN, né? Que ela é oculta, né? Exato. Oculta possibilidade. Não, assim, não é que ela oculta 100%, tá ligado? Ela manda, falando assim por cima, manda o teu endereço. Pelo que eu entendo da VPN, eu tô aqui no Brasil, mas ele diz que eu tô na Indochina. Exato. Só que tem como tu rastrear, tá ligado? Mas é um empecilho a mais. Aí eu acho que quem só tá querendo assustar, como eu acho que foi o caso... Isso também Mário, tu acha que também foi só pra assustar essa notificação? Eu acho que também, pode ser também. Porque... Eu concordo com o Mário, porque quando eu vi a manchete, eu pensei, estou com problemas. Daí quando eu vi a matéria, eu pensei, os trolls evoluíram. Porque eles vão processar o mundo inteiro por isso, tá entendendo? Exato. Não vale o trabalho. E uma coisa também na jurisprudência atual, mesmo que eles entrem com ação civil e tudo mais, R$3.000 é um valor muito elevado, cara, desproporcional para esse cara aqui, para esse caso específico. Ele não pode pleitear R$3.000 sob um fundamento coletivista, por exemplo. Todo mundo baixa, eu tô com prejuízo e essa pessoa agora vai ter que arcar com todo esse prejuízo. De todo mundo que causou a mim. Não, entendeu? Tem que ser proporcional àquela pessoa, que a ação foi contra aquela pessoa. Você tá falando sobre uma suposta conduta danosa que aquela pessoa praticou contra você. Então, R$3.000 é um dano, vamos colocar assim, um valor, na verdade, proporcional ao que ele fez, baixar o filme do Rambo. Então, assim, mais que ele vença, o juiz diga assim, não, realmente houve a violação, ele tem que pagar. Certamente vai ser muito abaixo de R$3.000, porque existe também na jurisprudência um entendimento pacífico, já há muitos anos, de que você não pode entrar com ação na justiça de danos morais querendo transformar a justiça numa indústria de danos morais.
fábrica de danos morais. Então você processa um cara e qualquer coisa você bota uma ação de 1 milhão, entendeu? Ou um valor elevado. É assim, aí o juiz ele não tá obrigado a aceitar o valor que você sugere. Ele vai diminuir esse valor, ele vai arbitrar. Não, acho que tá muito elevado, vou abaixar aqui para tanto. Enfim, e ainda você pode recorrer. Então assim, é uma coisa que acaba que economicamente falando não faz sentido você processar por causa disso. Não faz sentido, porque o resultado que você vai conseguir, mesmo que você ganhe, é que nem no futebol, né? Aquela vitória com gosto de derrota. Se o time joga mal pra caramba, mas ganha, não convence, entendeu? Você sabe que o time é equilibrado. Ele ganhou por uma tragédia, uma consequencialidade, entendeu? Mas é nesse sentido aí. Tirando essa parte de se for algum troll, se não for a empresa mesmo, eu tenho a plena convicção que é só pra dar um susto pra notícia estar aparecendo na mídia, tá ligado? Pra gente estar trazendo esse assunto à tona. Isso parte do pressuposto que a matéria seja verdadeira, né? No canal Tech eu acredito que seja verdade, mas tem a possibilidade de ser uma trollagem, tudo, ser uma coisa, uma historinha, uma fanfic, né? Mas é curioso, é uma fanfic curiosa, né? Que muita gente tem dúvida disso. Pô, será que é que nem aquelas propagandas, né? De ter no exterior, né? De pirataria, né? O cara tá lá no computador, ele baixa filme. Aí entra a SWAT no quarto dele, na porta, armado, né? É mais ou menos isso aí. Exato. Agora, Mário, acho que a gente já estendeu esse assunto da pirataria bastante e a gente tá até com um tempo um pouquinho limitado aqui. Vamos passar pro segundo tópico, que é justiça privada. Cara, como é isso aí? Tu me falou que fornece com FOA, como é essa parada? Eu e o FOA a gente fornece justiça privada, que foi uma ideia que logo na faculdade eu tava aí pensando, eu não era libertário nessa época, né, de registrar, mas eu sempre tive. Tu tem aqui viés? Agora eu sou social-democrata, assim, entendeu? Mas eu sempre tive um apreço pela arbitragem, pela liberdade contratual, né, pelo direito natural, eu sempre tive esse apreço, entende? E quando eu descobri a arbitragem em 2015, eu fiquei assim, caramba, isso aqui existe, cara, não foi. Porra, foi um choque que eu tive, porque a faculdade inteira eu tinha 3 vezes por semana aula de constitucional, de penal, de administrativo, tributário. Chegava em dado semestre, logo no meio do curso, assim, um semestre perdido, eu tive uma cadeira sobre esse assunto, que não era só sobre esse assunto, era outras questões, mas era uma vez por semana. E eu acho que era só uma cadeira de história mesmo. Mas aí eu descobri que existe na prática a justiça privada, que é a arbitragem, que chama, né? A Lei 9.017 de 96, que regula. Já eu vou fazer o advogado do diabo aqui, mas é uma coisa que o pessoal não sabe, e hoje, aqui no Brasil, existe justiça privada, né? Existe. Não só a minha empresa fornece, várias outras fornecem, tá? Muitas empresas aí, players aí atuam no mercado, né? Principalmente aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Distrito Federal. Mas tem uma limitação hoje, né? Ou pode fornecer em qualquer área? Como é essa parada aí? Existe uma limitação. Você não pode colocar arbitragem sobre direitos indisponíveis, por exemplo, divórcio, crimes contra a honra. São questões inalienáveis. Você não pode renunciar direitos, nem transacionar sobre eles, né? Fazer acordo sobre eles. E também o árbitro ele não pode executar a sentença dele, porque o monopólio da violência é do Estado. Exato. Então, assim, o árbitro ele é juiz de fato de direito. Você leva um conflito para ele, que ele decidir, está decidido. Via de regra, aquilo não vai ser revisto, não vai ser analisado pelo juiz de novo para ser validado. Não, o juiz respeita aquilo, ele é obrigado a respeitar aquilo. E ele não se mete. Excepcionalmente, ele pode desconstituir a sentença, mas para isso tem que ocorrer situações muito específicas elencadas em lei, entendeu? Até na área penal vocês atuam? Não, penal também não é possível atuar, porque envolve direito indisponível. A arbitragem ela só atua sobre direitos patrimoniais disponíveis, direitos que envolvem aí questões de propriedade, contrato de prestação de serviço, compra e venda, permuta, empréstimo, dessa ordem, né? Até trabalhista é possível, contrato trabalhista, direito de trabalho, mas tem que preencher os requisitos ali. E como é que eu faço, por exemplo, hoje, se eu quiser acessar a justiça privada? Porque o pessoal conhece entre aspas, bastante como é pra ir na pública, né?
Aham. Como é que eu faço para dispor de um tribunal privado? Pronto, isso é uma pergunta interessante, porque é a coisa mais fácil que existe, entendeu? E não só fácil, como também não tem custo nenhum, que é basicamente você coloca no seu contrato uma cláusula de arbitragem. E lá no nosso site, camaralibertaria.com.br, como da nossa empresa, né? Lá, Câmara Libertária de Acordos e Arbitragem. O link vai estar aí na descrição depois, no final. Perfeito. Lá no site tem um modelo de cláusula que a gente publica ela. É a prática do mercado, as empresas de arbitragem publicar não só o regulamento, como também o modelo da cláusula. Quem tiver interesse de acessar o site, é só pegar a cláusula e colocar no seu contrato. Obviamente, se você tiver uma assessoria de um advogado, é até melhor. Mas você pode simplesmente pegar ali e colocar sem problema algum. Tô entendendo. Agora é aquela coisa, importante fazer sabendo para não incorrer em nulidades, que de repente você coloca essa cláusula de forma errada em um contrato que não admite, traz tudo. Aí que nem a parte fiscal, né? Tu pode fazer sozinho, mas tem aquele risco. Tem aquele risco. É bom sempre estar com alguém assim para lhe dizer como é, tá certo? Um advogado. Então, para eu dispor da justiça privada, eu necessariamente preciso estar fazendo essa cláusula ou eu poderia, com a outra parte, simplesmente ir no tribunal? Bom, você tem as duas opções. Você pode... Se você aí com... Pronto, Bioquímico e o Guilherme, vocês têm um contrato aqui. Empresa de vocês que fornece um canal no YouTube, podcast e tudo mais. Digamos que vocês têm essa empresa e nessa empresa tem um contrato social. Vocês têm CNPJ e tudo. Vocês podem colocar no contrato social de vocês a nossa cláusula. Ou a cláusula arbitral de qualquer outra empresa. Peraí, tá? Mário, só um momento. Tipo, essa cláusula lá do site é só pra sua empresa, por exemplo. Se eu quiser ir em outra, eu preciso de outra cláusula ou não? Exatamente. Você precisa... Eu não quero essa empresa, eu quero outra. Você busca no site da outra. Entendi. Se você não sabe qual empresa você quer ainda, você quer decidir depois, você faz a cláusula de forma genérica. Só elege na arbitragem. Quando surgiu o conflito, aí você decide se vai com outra parte, obviamente, né? Você e o Guilherme, vocês decidem qual empresa vocês vão, entendeu? Cara, só mais uma dúvida aqui pra tu continuar outra. Como a gente tá falando de uma empresa privada, a gente não tá falando de uma contribuição forçada, né? Então ela tem a possibilidade de falir. Se o teu tribunal falir, o que acontece com essa cláusula? Rapaz, nada demais. Ela só não vai ter aplicabilidade, mas fica resguardado o desejo de vocês escolherem a arbitragem, entendeu? Então assim, se vocês escolhem a arbitragem agora, a minha câmara, e amanhã ela vem falir, e depois de amanhã vocês têm um conflito, poxa, agora não temos mais como ir à arbitragem, porque eles faliram. Não, você não tem mais como ir na minha câmara, mas a arbitragem já está eleita, só não sabe ainda qual é a empresa, aí vocês vão ter que escolher. Entendeu? Ela automaticamente se torna uma cláusula vazia, que chama cláusula genérica. Tá, entendi. Mas continua lá o exemplo que tava dando. Pronto, vocês têm lá um contrato social dessa empresa e vocês colocam a cláusula de arbitragem. Então, da minha empresa, né? Ou de qualquer outra, enfim, ou de forma genérica. Então, essa decisão ela é feita de forma conjunta. Entende? Ela não pode ser forçada. Não é só você que decide, o outro concordar também. Então, quando surgir o conflito, né, já vai estar no contrato social de vocês a cláusula de arbitragem. Aí vocês vão ao foro, levar o conflito e aí a Câmara tomará as medidas que forem eleitas no regulamento. Agora, caso vocês não tenham a cláusula de arbitragem no contrato social, né, e está surgindo um conflito agora, nesse momento, vocês não vão ter tempo de fazer um aditivo prevendo a cláusula de arbitragem. Talvez até vocês tenham tempo, mas não vão fazer isso. Mas muitas vezes acontece, quando está assim, com um atrito muito grande e não tem previsão no contrato de arbitragem, no contrato social, a cláusula de arbitragem, interessados nessa, no caso você e o Guilherme, podem formalizar um contrato de arbitragem, que tem o nome de compromisso arbitral. Contrato exclusivamente elegendo a arbitragem. Então é como se fosse a cláusula, só que numa roupagem de contrato. Entendeu? Entendi. Só pra isso. Aí, ou seja, significa o quê? Que se, por exemplo, eu estiver andando na rua e alguém bater um carro em mim, e eu chegar num acordo com essa pessoa, que eu nem sei quem é, não tenho nenhuma relação com ela, e falar assim, não, vamos na arbitragem, e ele concordar, a gente vai ao foro que a gente escolher, enfim,
e faz o contrato de arbitragem, ou o compromisso arbitral. Agora, ô Mário, tu é libertário, né? Sou. Cara, então como é que funcionaria essa parada numa capistão da vida, por exemplo? Porque se eu bato no teu carro, daí a gente tem um conflito, correto? E se eu não quiser resolver esse conflito daí, como é que a gente faria? Bom, aí vamos lá, né? A questão essas perguntas assim, tipo, como é que seria numa capistão? Exato. Eu acho interessante tudo, mas eu partilho de um pensamento que até eu vi na internet uma vez, o Lacombe falou, que a gente já vive numa capistão, entendeu? Já vive numa capistão. A questão é que existem algumas gangues aí atrapalhando, entendeu? Uma grande principal, né? Uma grande principal gangue que estão aí atrapalhando. Mas assim, esse tipo de pergunta, ela é muito assim, como eu posso dizer, digamos assim, surreal, vamos colocar. Não, exato. É bom deixar claro que a gente tá hipotetizando porque a gente não realmente saberia como é sem o Estado. A gente vai hipotetizar aqui, né? Eu imagino que seria como é atualmente. Seria poucas diferenças, muito poucas diferenças, entende? Porque a arbitragem, ela não é um produto que é de hoje que foi surgido. Não foi ontem que surgiu, não foi em 96 quando foi criada essa lei. Cara, então como assim você tá me dizendo que ela não nasceu em 88 com a Constituição, velho? Não tô entendendo isso aí. Ela é muito antiga, cara, entendeu? Então assim, existem juristas, né, autores de livros aí, inclusive brasileiros, mesmo sendo libertários, eles reconhecem que a arbitragem, ela surgiu aí desde muito antes da justiça estatal. Primeiro a justiça privada e depois veio a justiça estatal, entendeu? Então coisa assim de muito, muito tempo atrás, sabe? Até mesmo antes de Cristo. Então você tem aí essa possibilidade, né, desse instituto que ele é muito antigo. E ele vinha sendo usado aí, sempre foi usado e vai continuar sendo usado. Só que tem um detalhe, para ele funcionar, você tem que obrigatoriamente respeitar alguns princípios justnaturalistas para ela funcionar. Se você não respeita esses princípios, ela vira uma justiça estatal. Ô Mário, tu falou de justnaturalismo, tu consegue resumir rapidinho a diferença de justpositivismo e justracionalismo, só o pessoal leigo que tá assistindo? Tá, justpositivismo é um direito, né, um ordenamento jurídico, uma fonte do direito que ela surge a partir do que está escrito. Você tem uma lei, um ordenamento jurídico que ele só é válido, ele só vai ser aplicado quando ele estiver escrito. Então no Brasil a gente tem aqui o civil law, né, que chama, que é justamente baseado nisso, no justpositivismo. Para uma lei funcionar, ser válida, ser aplicada a todos e tudo mais, passa a ser um procedimento legislativo, né, que está previsto na Constituição, e essa previsão na Constituição foi passada por uma formalidade até ela estar escrita, e a partir dela estando escrita é que ela tem aplicabilidade. Então o justpositivismo é isso. O poder da lei ela vem a partir da escrita. Então não é positivo no sentido de legal, bacana. É positivo no sentido de você tem direito a ganhar 2 carros por mês, não é isso? Exatamente. Se tiver escrito, você tem. Se não tiver, não tem. Positivismo seria então a canetada. Canetada, exatamente. Tem um exemplo que eu uso muito bacana lá no canal, não sei se vocês conhecem, um jogo chamado Scrubonauts. Pô, Scrubonauts é um jogo que você literalmente escreve aqui o que você quer, sei lá, quer um cachorro e aparece, tá ligado? Exatamente, desse jeito mesmo. Exato. Aí diferente, não é bem o justnaturalismo, né? Vamos colocar assim, é o common law, que chama o oposto do civil law. O direito ele não surge da escrita, muito embora ele possa estar escrito, mas ele não surge da escrita. Ele surge dos costumes, né? Das práticas consuetudinárias que chamam, né, as práticas culturais, né, de uma sociedade. Você tem um direito formado. Então, a diferença é que no civil law você tem leis e no common law você tem jurisprudências, né, entendimentos decididos na prática, entende? Então aí você pode ter um sistema common law escrito, mas ele não vai surgir da escrita, entendeu? Ele surge da sinergia da sociedade entre costumes e
no aspecto cultural. E tem uma coisa interessante que o pessoal não conhece, são direitos negativos, né? Também. Exatamente. Direitos negativos são aqueles em que são voltados a um indivíduo, né? Você não pode, por exemplo, violar a propriedade privada. Né? Propriedade privada, direito negativo. Você não impõe algo a fazer, você impõe na verdade você não deve fazer. Seriam como os direitos naturais, o direito à vida, propriedade e liberdade. Exatamente. Só para exemplificar, como você falou, um direito negativo seria você ter o direito a não ser agredido, né? Exatamente. Cara, agora eu vou falar um pouquinho de tu. Qual é essa história aí de Mario Demolidor? Cara, surgiu na faculdade, né? Eu sempre gostei de usar óculos escuros. Uso até hoje vários tipos de óculos escuros. E naquela época, 2015, eu usava um óculos redondo, né? E aí, quando a série Demolidor, aí coincidiu na faculdade. Tá aparecendo aí na tua foto, quem quiser ver o óculos. Eu nem era libertário na época, mas lá na faculdade eu fiquei conhecido por isso aí, porque eu era monitor. E aí eu dava muita aula, né? E o pessoal tinha contato com muita gente, o pessoal ficava, caralho, Demolidor, não sei o quê. Aí, pra piorar, teve uma época que eu tive que fazer uma operação no joelho e eu tive que andar de bengala na faculdade. Então eu fiquei, tipo, literalmente igual o personagem, né? Você andava pela faculdade como cosplay de Demolidor, cara. Exatamente. Não é cosplay de Demolidor, é cosplay do Matthew Murdock, né? Exatamente. E assim, eu não tive escolha, cara, porque, cara, eu vou na faculdade de bengala, eu não conseguia. Associado a isso, tem uma coisa que eu me identifiquei com tu, já vou falar também, mas tu tem um problema de visão, né? Tem um problema de visão. Fala um pouquinho do teu problema aí, que já eu falo do meu também, pra gente comparar qual é o pior. Cara, eu tenho ceratocone, uma doença na córnea degenerativa, e também ela é genética, que basicamente ela fica mole e ela se deforma com mais facilidade. Degenerativo, pra quem tá ouvindo, é que vai degradando com o tempo, vai piorando. Isso, exatamente. E aí, com o tempo, se você encosta muito olho, ela vai piorando, né? O grau vai aumentando. E aí eu tenho 20 graus no olho esquerdo e tenho 10 no direito, de astigmatismo. Preciso usar uma lente especial, uma lente específica, pra doença eu poder enxergar. Cara, que interessante. Eu tenho um problema que ele chama retinose pigmentar, pô. Eu perco a minha visão periférica e perco a visão noturna também, tá ligado? Fica muito ruim. Cara. Pra ficar mais didático do pessoal entender, se você tiver uma câmera conectada ao computador, o meu problema é onde bate a luz, ou seja, na câmera, e o do Mario é no fio que transmite do computador à câmera. Eu também tenho problema de visão, todos os três aqui usam óculos. Eu tenho 6 graus de miopia num olho e 8 no outro. Nem se compara ao Mario, mas eu sem os meus óculos eu não consigo ver definição de nada que esteja mais de um palmo do meu olho. Comparado com a gente, você tá no jardim de infância agora, velho. Exatamente. Ainda tenho muito tempo pra chegar no nível de vocês. Se eu tivesse esse nível aí, cara, eu tava feliz aqui. Cara, me diz, o que é que dificulta pra tu? Quais as dificuldades que tu tem com esse problema? Realmente ler, trabalhar. Ler é complicado, né, velho? Não sei tu, mas eu já desisti de ler a Folha Chamex, por exemplo. Atirar nem se fala, então. Eu imagino que para você trabalhar deve ser complicado, porque você é um advogado, você é obrigado a ler, principalmente questão jurídica. Como que você faz com isso? Você usa lente de contato, tem uma tela específica, especial? Como trabalha nisso? Eu uso a lente de contato mesmo, né? Uma lente contato específica para ceratocone. Ela é bem alinhada ao meu olho, tem uma onda aí. Tem que ser feito sob medida. Então ela é específica para o teu olho esquerdo, específica para o direito. Se trocar, não enxerga nada. Não enxergo nada. É lente escleral, chama. Tanto que ela é bem grandona, assim, sabe? Ela cola na esclera do olho. Parte branca. Então não é que nem as lentes de contato normal, que são aquelas pequenininhas, ela cobre o olho inteiro?
Exatamente. Não é a normal, porque a ceratocone, ela tem uma peculiaridade que ela fica pontuda, a córnea, entende? Fica muito pontuda. E quando você usa a lente comum, a lente não adere no olho, entende? Na córnea. Aí ela cai, ela fica caindo a lente. Mas com a escleral não, a escleral ela cola na parte branca e ela não cai. Ela é tipo uma ventosa. Cara, só de curiosidade, eu particularmente tenho que estar arrumando algumas soluções, por exemplo, eu não consigo ler em folha em branco, então eu tenho que estar pegando o celular ou o tablet com algum aplicativo que inverta o fundo. Daí a letra fica branca e o fundo preto, fica com contraste melhor. Tu tem alguma parada dessa? Cara, assim, eu não tenho problema com isso. O problema que eu tenho é, além do grau, é a hipersensibilidade à luz, né? Então, eu costumo deixar tudo quanto for possível no modo escuro, sabe? Sempre tento deixar no modo bem escuro. No meu próprio computador, eu uso o modo, acho que é contraste que chama. Não é nem modo escuro, é um modo que ele realmente inverte as cores, como tu disse aí. Mas não é porque eu não consigo, é porque eu incomodo com... Entendi. Eu também uso esse modo, só que é pra ver, tá ligado? Mas eu acho que é isso aí, né? Então, Gui, tem mais algum questionamento, alguma coisa com o Mário? Não. Eu até queria colocar aqui o meu agradecimento pro Mário. Muito obrigado por participar com a gente e aproveitar e agradecer as narrações que você fez, você fazia de livros libertários, que isso me ajudou bastante a entrar mais no conceito de libertarianismo. Tu já tá fazendo as narrações, Mário? Show de bola. Não tô fazendo mais não. Ando muito sem tempo. Também o pessoal andou dando uma sumida, pelo que eu vi assim, eu não tô muito por dentro, né? Mas assim, eu fico feliz, né? Por saber que vocês ouviam aí ações, né? E tudo mais. Eu também escrevi artigo lá na minha página no Medium, né? Que eu tenho um apoio. Se vocês não sabem, eu posso mandar pra vocês depois. Eu não conhecia, mas eu vou dar uma lida lá, porque eu gosto muito de ler, de tudo. E mais um item para ler, ainda mais sobre libertarianismo, é sempre bem-vindo. Show de bola. Pode mandar com certeza todos. Se eu quiser te encontrar, tu produz mais conteúdo além disso? Como tu tem Twitter, o YouTube? Tu tem mais alguns canais de comunicação? Eu tenho só o Twitter mesmo atualmente, né? Quando assim me chamam pra fazer vídeo, eu sempre vejo se tô com tempo e tudo, aí eu faço. Tá? No canal do Foi eu fiz alguns vídeos recentemente sobre arbitragem, não sei se vocês viram, mas tem lá uns vídeos explicando e tudo. Sempre com a disponibilidade eu compareço, assim. Todas as redes que você puder, incluindo a sua câmara de arbitragem, vai estar aí na descrição. E eu queria agradecer mais uma vez que você tá com o tempo corrido hoje, tirou um tempinho pra gente. Valeu aí, Mário. Valeu, cara. Tamo junto aí.